Boa noite, todo mundo, novamente. Pro Dracon, que acabou nos abandonando na última sessão. Ô cara, Deus o tenha. Deus o tem. Cara, vocês saíram do acampamento dos Cavaleiros Bruxos, do Cavaleiro Bruxo, né? Vocês caminharam por uma estrada até que vocês chegaram numa encruzilhada que tinha uma forca e um cemitério. Eita porra. O pessoal acabou encontrando muitas coisas estranhas dentro desse cemitério. Foi encontrado uma peça de xadrez com o formato do cru, o, Caralho. é, o Dom acabou encontrando um crânio que é muito parecido com o crânio da própria cabeça dele. O pessoal Eita porra. acabou encontrando algumas coisas bizarras. O Dom ele viu o pai dele pendurado na forca, mas aí desapareceu depois. E na verdade, eu falei que vocês saíram do acampamento do Cavaleiro Bruxo, mas na verdade vocês saíram foi do acampamento Vistani do Lago Taiser. E vocês fizeram a leitura de Taroca, ela falou pra vocês, ela leu a sorte de vocês. A leitura foi postada no meu perfil lá do YouTube, eu mandei pra vocês aí. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, vai ficar sem escutar. Escuta depois. Eu só tenho uma mensagem. Pode falar. Eu desafio todos os deuses da macumba e todos os macumbeiros do mundo pra me macumbar! Deixa eu ver. No acampamento Cristane tinha uns bonequinhos de voodoo de vocês pendurados na cabana da Madame Eva. Pegaram na sua bunda. Pegaram na sua bunda. O Dom, ele testou, né? Ele tocou nos bonecos de voodoo e o pessoal sentiu fisicamente, né? Alguns incômodos. E o Dom acabou pegando o boneco de macumba dele mesmo e levou embora. O boneco de voodoo. E vocês saíram porque, segundo Madame Eva. segundo os Vistanes, vocês tinham que chegar ainda hoje até em algum acampamento no meio do caminho. Porque se vocês não chegarem nesse local até anoitecer, a Madame Eva falou que uma coisa ruim pode acontecer com vocês. Que é importante vocês chegarem nesse lugar. E novamente me confundindo geograficamente, primeiro vocês passaram pela forca e depois vocês passaram pelo acampamento Vistani. Novamente eu confundindo minha geografia aqui. Mas beleza. Dracon. O Dracon. Opa. Cara, o Dracon ele ficou de guarda na trilha enquanto o pessoal tava investigando. O Dracon ficou um pouco mais distante ali. O Smark e a Irena estavam na estrada olhando o pessoal. O Marvin estava perto ali também. O Dracon estava um pouco mais longe fazendo a guarda de trás. E o Dracon, em determinado momento, ele sentiu vontade de dar uma cagada. E aí ele se afastou um pouquinho e o Dracon ele percebe durante o alivio dele que a neblina começou a circular ele e ele não enxerga muitas coisas além de 2 metros. E Caralho. de calça riada, o Dracon vê uma imagem no meio da neblina, cara. Uma imagem escura no meio da neblina que o encara com olhos vermelhos. E o Dracon, o que o Dracon faz? Se quiser me ver e assistir cagar, tem que pagar, viu? Eu grito isso aí na direção da som. Enquanto eu tô dando uma cagada. A voz fala com você, cara, uma voz inocente. Ela fala: Ih, caralho. Irmão, por que nos abandonou?
Eu não sei do que você tá falando. Minha família tá num bom lugar. Essa figura escura, cara, ela caminha na sua direção. Você vê Ai, uma porra. pequena criança, Goliath, saindo da Ah, neva, não. cara. Você vê o seu irmão. Ele sai de dentro da neva, cara. Ele tá com as roupas casuais de pele de animal. E você tá vendo que os olhos dele estão vermelhos e ele tá lacrimejando linhas e linhas de sangue dos olhos que estão completamente vermelhos. Mas não é aquele vermelho brilhante predador, é o vermelho vaso sanguíneo estourado. Eita Tá porra. te olhando, ó, as íris dos olhos deles estão tremendo. E ele fala novamente: você nos abandonou por histórias e você falhou em conseguir elas. Eu não abandonei ninguém, Drogo. Eu prometi voltar e eu vou voltar com certeza. Vai voltar pra onde, meu irmão? Estão todos mortos. Você garantiu que todos morreram. Eu não sei do que você tá falando. Ah, Eles vão. Eu vou voltar e eles estão bem, eu tenho certeza, é porra. claro que você não sabe do que eu estou falando. Você nos abandonou. Se não tivesse nos abandonado, você saberia. Abandono, abandono, abandono. E a culpa é sua. Estão todos enterrados, todos reduzidos a ossos. E a culpa é sua, seu irmão idiota. Eu. Cara, Isso que aconteceu com você foi culpa minha? tudo que aconteceu de ruim na nossa família, na nossa linhagem, é culpa sua. Seu sangue amaldiçoado, em busca de histórias, não consegue nem cuidar dos seus colegas. Você não consegue cuidar da sua família. Quem é você? Você não serve de nada. Eu só fico calado e volto tipo, a encarar o nada, assim, achando que eu tô vendo alguma coisa. Cara, se você olha para um nada, você vê uma figura se aproximando de você. A direção que você olha, cara. E você vê que da névoa tá saindo um soldado, um Jack Vaziano. E ele tá ele tá atrás do Drogo. E ele chega e o Drogon tá falando: culpado, culpado, culpado. O Jack Vaziano, ele segura a cabeça do Drogo por trás e ele passa uma espada no pescoço dele. E o corpo dele Filha cai da pra puta. frente, espirrando sangue que começa a jorrar no seu joelho pra baixo. E tá espirrando, cara. E o Jack Vaziano, ele fica segurando a cabeça do Drogo, que fecha os olhos, né? Só que aí ele arregala os olhos novamente, você continua escutando culpado, culpado, só que com a voz meio distorcida. Você começa a escutar um culpado, culpado. Para com isso, velho. Eu tenho medo. Para com isso. Filha da puta. Eu só começo a gritar, tipo, o Draco tá igual um maluco gritando. Ah, eu não tenho culpa de nada, porra. Não fui eu que fiz isso, caralho. E eu tô, tipo, repetindo isso aí, começando a repetir umas palavras meio nada a ver também. Você tá bitolado. Ficou bitolado. Tô louco das ideias, velho. Tô igual a mente do palhaço. Só. Tipo, começou aquela gritaria, cara. Um falando culpado, você bitolado também. Cara, essa névoa, ela ficou mais espessa em você. Quando você viu que começou a surgir luzes, fontes de luzes atrás da neblina. E essas fontes de luz começaram a se manifestar em sua direção, cara. Você tá vendo que essas fontes de luz, na verdade, são como tochas gigantes que vêm na sua direção. Essas tochas, elas saltam da neblina
e agarram você pelo corpo todo, cara, pelos braços, pernas. Você tá vendo que essas tochas, na verdade, são esqueletos de pessoas que estão em chamas, são pessoas ali que estão, carne tá queimando, pedaço tá caindo, são pessoas que estão incandescentes ali, elas estão pegando fogo pra caralho e elas estão gritando em agonia, cara, uns gritos ensurdecedores enquanto estão te agarrando. Você não sente o calor desse fogo, muito pelo contrário, você sente um frio, cara. E essas pessoas estão te agarrando como se estivesse um show de rock, elas estão pegando você, elas estão enrolando. Tem tipo uns 30 em volta de você ali, eles estão engolfando você. Eles te levantam pro alto, chacoalham de um lado pro outro, você tenta se defender, eles agarram sua mão e eles estão aos berros com você ali. Quando você abre os olhos e você vê que você tá amarrado, cara, você tá amarrado pelos braços e pernas, como se você fosse um peixe grande, e como se fosse um búfalo, né? Se estivesse amarrado, como se fosse um búfalo. E você tá amarrado em um toco de árvore, cara, um toco de árvore alto. E você tá se vendo, você tá numa espécie de acampamento, uma clareira ali. Tem uma fogueira no meio dessa clareira ali, ela tá cercada com pedras. E você tá vendo que tem umas carnes penduradas em cima dessa fogueira, cara. Essas carnes atravessadas em um pedaço de madeira, em gravetos. E você tá vendo que tem lobos deitados em volta dessa clareira. Quando você faz seu chacoalhar, né, de acordar, o seu despertar de pesadelo ali, cara, você tá vendo que os lobos, eles se erguem do chão, eles olham na sua direção, cara. Esses lobos, eles estão visivelmente, eles não estão muito bem de saúde, eles estão meio com peladeira, estão com cortes, eles estão bem fudidos, maltratados, eles estão maltrapilho pra caramba. Esses lobos, eles olham pra você e eles fazem aquele som de rugido, né? Aquele som característico de rugido, aquele babando, cara, salivando, sintomas claros de raiva. E você tá vendo que do outro lado da fogueira, cara, tem um ser vindo do outro lado da fogueira. Ele faz uma sombra em cima de você. Esse ser parece ser um lupino, sei lá, alguma criatura meio lobo, um animal mesmo, parece um animal muito grande. Só que esse animal, ele começa, você vê que o formato dele e a sombra que ele projeta em você, ele começa a mudar vagarosamente ali. Você começa a escutar barulho de osso estalando, barulho de carne. E esse formato, cara, ele se torna um humanoide coberto pelo fogo ali, até que ele chega perto da clareira. Você vê o indivíduo que tá lá no Discord, velho. O camarada, ele tá usando umas roupas de pelo, umas roupas tudo fodidas, ele tem uns galhos de árvore na cabeça ali. Ele caminha até você e ele... tá, esse último cara que você mandou, né? Que tá com um Isso. cajado e tal. Isso. Ele caminha até você, Caraca. cara, ele anda meio cambaleante. Você tá vendo que ele tem olhos... A parte branca do olho dele, na verdade, é amarelada. E Caralho. a ponta dos dedos deles é meio enegrecida. E ele caminha até você, velho. E ele fica olhando pra você diretamente, ele fica te encarando. E ele fica falando umas palavras esquisitas lá que você não tá entendendo, cara. Ele começa... Tarfak unentrusa O quê? velkorental O quê? kref valum noresta lavan. Tô entendendo porra nenhuma, cara. Ele se afasta, velho, fica olhando pra você como se ele estivesse admirando, de certo modo.
E E ele se afasta ali, ele vai até do lado da fogueira, ele senta no chão, num gramado ali no chão, e ele pega uma lâmpada, uma faca, né, um facão, parece um cutelo, e ele tá. Esse cutelo é feito tipo de qualquer coisa, o cutelo é bem feio mesmo, tá até com um pouco de ferrugem. E ele tá afiando esse cutelo com uma pedra, cara. eita porra. E é isso aí. Ué. E eu vou, tipo, tá esse cara que você falou, esse cara aqui do cajado, ele que tá afiando esse cutelo lá que você falou? Isso. Tá. Puta que pariu, o cara tá falando em grego. Eu grito, sei lá, tipo, o nome de algum do. Tipo, eu grito, sei lá. Cru! Folken! Cadê vocês, porra? Pra ver se, tipo, alguém me escuta, sei lá. Veltranox Uven Coradrum. E eu não entendo porra nenhuma do que você tá falando, meu velho. Eu vou ir. Ah, foda-se, vou na direção desse cara. Você tá amarrado Tô meio fudido. com um toco fudido, você tá amarrado com um búfalo, cara, Ah, é pelos verdade, cara. Porra, pulsos, viajei pelo legal agora. cotovelo, pelo joelho, pelos calcanhares, Puta que pariu. e a sua mão, ela tá amarrada, conectada lá no pé por uma corda. Você tá igual um bicho mesmo, velho. Você vai ficar aí falando merda ou vai me soltar, caralho? Kova Vanestala. Puta que pariu. O cara, além de surdo, é retardado. Fudeu. Cara, você percebe que ele para de afiar a faca um pouquinho, ele olha a carne que tá naquela clareira ali. Ele pega o graveto, ele tira um pedaço da carne e ele começa a comer esse pedaço de carne. E sem surpresa nenhuma, cara. Teste fácil de observar, não vou nem pedir pra você jogar dado. Cara, você percebe que esse lugar que você tá amarrado, cara, tem uns ossos humanos espalhados aí. E caralho. Quem, quem que morreu aqui? Você matou quem aqui desse lugar, seu velho maluco? Ele tá comendo, ele come, ele limpa o dente com o dedo. Tartar Corvenosh. Cara, você pode jogar uma observação aí. Pode jogar aí, dificuldade 10. Tá bom, tá joia. Pera aí. Nossa. Calma aí. Ah, tá. Aqui é só jogar um D20, tá? Deixa eu só ver aqui quantos o papai tem. Provavelmente nada. Ah, não, tem sim, mas. Bravo. Vai tomando. Pera aí. Nossa senhora. Não vi porra nenhuma. Não, show de bola. Beleza, cara. Ele tá lá comendo aquele trem. Você vê que tem osso humano espalhado pro chão afora aí, os ossos meio sujos. Bem-vindo, Marcelo. Tô numa narração aqui. Cara. Caralho. Caralho, deram tiro de Marcelo, viado. Ih, Caralho. foi? Não. Aí beleza. Cara, ficou naquilo, os lobos estavam te encarando, você viu que um dos lobos ele levanta mais assíduo, né? Ele vai até você devagar, cara. Esse lobo ele chega pertinho do seu rosto, ele vem de frente com você. Você tá vendo a morte no fundo dos olhos desse lobo, cara. Esse lobo, ele visivelmente ele parece diferente, cara. Esse lobo ele tem os olhos enegrecidos e ele tá babando, ele tá salivando muito na sua frente, cara. Você tá sentindo aquele bafo, que bafo de animal já não é as mil maravilhas. Aquele bafo daquele cara tava, desse lobo, ele tava mais fedorento assim, cara. Tava um cheiro meio de carniça.
O lobo tava na sua cara, velho. Tava na sua cara. Eu eu vou meio que, tipo assim, só, tipo, recuando o rosto, assim, mas sem ter muito movimento que fazer, porque eu tô preso, tá ligado? Mas só Um meio, cavalo. meio esquivando, assim, sabe? Tentando sair, assim, e tal, mas... Se bem que, velho, essas cordas que eu tô amarrado, tipo, quando eu faço força, elas parecem que estão muito bem, tipo, apertadas, ou... Cara, mesmo Porque se não senão eu vou tivesse tentar bem torar, assim. apertada, tem muito. Elas estão amarradas em muitos pontos. Sim, Esse sim, cara fica difícil, né? gabaritou o teste de usar corda com você. Caralho, o cara me usou de cobaia, velho, filha da O puta. cara gabaritou, velho. O cara pediu um 20 de amarrar corda, usar corda em você. É, filha da puta. Se tivesse É. me pedido, eu negava. Véi, você viu que esse cara tava comendo lá a carne de boi. Ele para, ele olha pra uma direção no meio da floresta, ele levanta, se apoia no cajado. Ele joga o pedaço de carne que ele tava comendo no chão. E ele começa a falar com o meio do nada, velho. E ele fica numa postura meio ofensiva. E Puta que você vê pariu, fudeu. que, cara, você tá vendo que do meio dessa escuridão surgem dois indivíduos, cara. Esses indivíduos, eles estão muito mal encarados, eles estão muito mal de saúde. Esses dois indivíduos, cara, eles estão vestidos como soldados, com armadura tipo completa mesmo. E um deles usa um escudo azul com um símbolo de meio que de um dragão. E esses caras, eles estão olhando pra esse cara maluco aí. Eu vou mandar a imagem deles no Discord, já deixa até engatilhado. Esses caras chegam pra esse maluco que tá na floresta aí. Caralho. Aí tem um símbolo, um deles tem um escudo com um símbolo. Da hora, da hora. E, cara, ele começa a discutir muito. Tipo, ele tá falando sozinho, cara. Ele tá balbuciando ali sozinho e ele tá ficando nervoso, ele tá ficando estressado, aparentemente. Sim. E você vê que um dos caras, ele olha pro esquisito, o cara da floresta, e ele saca a espada. Quando ele saca a espada, os lobos meio que dão uma recuada, e o cara também dá uma recuada, uns passos pra trás. E ele olha pra você, cara, e ele fala Cosfram Vrokrak. E ele vira, cara, ele sai correndo no meio da floresta e ele desaparece no meio da escuridão junto com os Caralho. outros. Esse cara, ele guarda a espada novamente, ele vai até você, ele caminha até você, cara. E ele abaixa perto de você, ele fica te olhando com esses olhos vermelhos profundos. Ele olha pro lado, pro outro cara. Eles se olham, voltam a olhar pra você. Você vê que um te agarra Ixi. por cima, tipo, te agarra meio que no pescoço. O outro te agarra no pé. Os dois te levantam, cara. E eles saem te carregando e você tá sufocando, que ele tá te agarrando pelo pescoço, cara. Ele tá com a mão muito pesada no seu pescoço. E ele te levantou do chão, eles te levantaram do chão, cara, como se fosse nada. Como se isso não fosse nada. Você é um cara aí de, sei lá, uns 150 quilos. Os caras meteram a mão no você e te levantou do chão. Ah, porra. E eles saíram te carregando floresta dentro, cara. Você começou a sufocar pra caramba. Eles chegaram até a beira de um rio que estava perto ali, não estava tão longe esse rio. E, cara, eles te arremessam no rio. Eles te arremessam nesse riacho. Só que acontece uma coisa, cara, eles te arremessam nesse riacho, você dá aquela afundada, você se debate ali, você tá
Você tá numa luta ali. O rio o rio ele tem um fluxo para um lado, ele tem um fluxo para direita. No meio do seu, enquanto você estava se debatendo, cara, você vê que o rio, do nada, cara, você vira ao contrário e você começa a ir no sentido contrário do fluxo do rio. E você tá passando pelo rio, cara, a água tá batendo em você com força e você tá indo no sentido contrário. Você tá indo contra a correnteza e não tem nada te puxando, você simplesmente tá indo contra a correnteza. E, cara, isso se mantém, você fica muito tempo sendo carregado pela correnteza lá do contrário, cara. Isso chega pensa tipo num momento desconfortável, aqueles momentos desconfortáveis. Você nessa situação, se você ficasse 1 minuto, era como se tivesse ficado 1 hora. Só que você ficou tipo muitos quilômetros, cara. Você sentiu que você ficou muitos quilômetros sendo levado no sentido contrário da correnteza. Foram realmente assim, muitos quilômetros mesmo. Ih, caralho. Até, cara, que você chegou num ponto, meio pedregoso, meio rochoso, e você foi puxado do rio, cara. Você foi expelido do rio, você tava no rio, você foi arremessado contra um morro, uma estrada de terra, que você caiu com sua cara no barro. Você ainda tava amarrado, cara. Você veio esse caminho todo se debatendo desse jeito fudido. Com a cara no barro, velho, você sente que as cordas são cortadas e você despenca de bruço assim no chão e você não faz ideia do que acabou de acontecer com você. Mas que caralho, hein, porra. Cara, você foi deixado numa estrada que sobe morro acima. Vamos andar, né, velho? Tô no inferno, abraço o capeta, né? Vambora.